crianças! Que bom estar com vocês novamente, juntinhos para aprendermos da Bíblia e louvar ao nosso Deus. A nossa história bíblica de hoje está no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 1 ao 19. Para começar, eu quero ler com vocês este versículo do livro de Efésios 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que significa perseverança? Quer dizer sempre, não desistir. Súplica é quando nós suplicamos, nós pedimos a Deus. Os santos são aqueles que já aceitaram Jesus como Salvador. Então, nós devemos orar em todo tempo, uns pelos outros. Eu vou então agora falar para vocês sobre uma surpresa. Hoje eu trouxe dois amiguinhos, e eu vou chamar agora. Eles vão cantar juntinho com a gente. Então, deixe-me chamá-los. Juquinha, Lilica. Olha, pessoal, quem está comigo? Oi, criançada! Oi, gente! Oi, Juquinha e a Lilica. Que bom ter vocês aqui. Oi, professor! Lilica, Juquinha, Oi. vocês querem cantar comigo? Eu quero! Vamos cantar com as crianças lá de casa? Vamos. Então vamos louvar a Deus. Vamos lá. Louve, louve, louve bem cedinho, louve ao meio-dia, louve, louve, louve quando o sol se for. Cante, cante, cante bem cedinho, cante ao meio-dia, cante, cante, cante quando o sol se for. Ore, ore, ore bem cedinho, ore ao meio-dia, ore, ore, ore quando o sol se for. Ah, Juquinha, Lilica, vocês sabiam que as crianças da sexta igreja são muito espertas? Eu sabia. Eu também. Elas sabem muito da Bíblia. E hoje eu quero ver se vocês são tão espertos quanto elas, hein? Eu sou. Ah, você também, Lilica? Eu sou. Então eu trouxe umas perguntas para vocês. Eu quero ver se vocês vão conseguir acertar. Porque as crianças acertam todas as perguntas que eu faço. Vamos lá? Vamos. Estão preparados? Sim. Então vamos lá. Primeira pergunta, ó. Lilica, Juquinha, quem foi engolido por um grande peixe? Foi Jonas. Foi Jonas, também acho. Ah, vamos ver se vocês acertaram. Bem! Segunda pergunta, hein? Quem eram os 3 discípulos que estavam no barquinho e foram ajudados por Jesus a realizarem uma grande pescaria? Ó, eu acho que tava Pedro lá. Tinha Tiago também. E o último era João! Aê! Muito bem, Lilica! Muito bem, Juquinha! Pedro, Tiago e João. Vamos para a próxima, hein? Vocês estão espertos, hein? Quem foram os pais de Jesus, Lilica e Juquinha? Foi Maria. Eu acho que o papai era José. Isso. Ah, como vocês são espertos! José e Maria, muito bem. Agora eu tenho uma mais difícil. Será que vocês vão acertar? Eu vou. Então vamos ver. Quantos eram os discípulos de Jesus? Quantos discípulos Jesus tinha? Será que era 11? Eu acho que era 10. Eu acho que eu vou ter que dar uma dica para eles, crianças. O número de discípulos que Jesus tinha é um número entre o 11 e o 13. Então era 12. Isso mesmo, 12. Vamos lá, vamos contar comigo, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se vocês vão acertar a próxima, hein? Que alimentos Jesus usou na multiplicação para alimentar a multidão? Quais foram os tipos de alimentos? Eram 5 pães. Sim, e 3 peixinhos? Vamos ver. Ó, muito bem, Lilica e Juquinha. Ó, 5 pães e 2 peixinhos, Lilica. 2 peixinhos? Ah, Lilica, vamos ver se vocês vão saber a próxima, hein? Vamos lá. Ah, olha lá. As crianças estão segurando uma Bíblia. E eu quero saber se a Lilica e o Juquinha sabem qual é o primeiro livro da Bíblia e qual é o último livro da Bíblia. Eu sei. O primeiro é Gênesis. Eu acho que o último era Apocalipse. Muito bem, Lilica e Juquinha! Muito espertos que vocês estão. Agora, a última pergunta de hoje, hein? Vamos lá. Tem um discípulo de Jesus que foi preso por Herodes e Deus enviou um anjo para ajudá-lo a se libertar, a ficar livre daquela cadeia. Que discípulo foi esse? Vocês sabem? Eu acho que era Pedro! Muito bem, Pedro! Lilica, Juquinha, vocês são muito espertos. Obrigado. Como as crianças que estão lá em casa. E agora eu quero agradecer muito vocês por terem vindo hoje participar da nossa escola dominical. Agora vocês vão dizer bye bye, ó, tchauzinho para os meninos lá de casa. Tchau, criançada! Tchau, gente! Tchau! Isso! Pessoal, vocês viram? A Lilica e o Juquinha são muito espertos, como vocês. Hoje, a nossa história é sobre esse discípulo, Pedro, que foi preso por Herodes. Nós vamos ver como o povo de Deus obedeceu aquele versículo que eu li para vocês, como eles oraram de modo perseverante, sem desistir, suplicando, pedindo a Deus para que Pedro fosse liberto da prisão. Vamos agora ouvir a história. Crianças, vamos começar a nossa história lendo o versículo de número 1 do capítulo 12 de Atos. Então, abram a Bíblia de vocês no livro de Atos, capítulo 12. Leiam comigo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Este aqui é o rei Herodes. Ele era um rei muito mau, muito malvado mesmo, e ele estava prendendo os cristãos para os maltratar e até matar. Naquele tempo, Herodes prendeu Tiago, um dos discípulos de Jesus, e ele deu ordens aos seus soldados que matassem Tiago. Com isso, Herodes ganhou popularidade, ganhou fama entre os judeus, entre alguns judeus que também não gostavam dos cristãos, dos discípulos de Jesus. Então, Herodes, querendo ganhar fama e mais popularidade ainda, ele decidiu prender mais cristãos e também discípulos de Jesus. E ele começou escolhendo a Pedro. Ele deu ordens aos seus soldados que prendessem Pedro e o lançassem em uma prisão. Pedro foi preso e grossas correntes prendiam as mãos de Pedro lá naquela cadeia, que devia ser muito suja e fria. E Herodes mandou que muitos soldados vigiassem Pedro, porque Herodes não queria que Pedro escapasse. Herodes queria levá-lo a julgamento, queria que ele fosse julgado e depois ele iria matar Pedro. A notícia de que Pedro havia sido preso logo se espalhou,
Os cristãos ficaram sabendo e os cristãos ficaram preocupados. Eles começaram a comentar entre si. E agora Pedro está preso. Pedro é o nosso líder. Nós não queremos perder Pedro como nós já perdemos Tiago. Mas o que nós podemos fazer se nós formos lá naquela prisão? Herodes vai nos mandar prender também e vai querer nos matar. E então eles ficaram preocupados, mas eles pensaram e eles decidiram fazer, crianças, algo que está escrito aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia está escrito que nós cristãos devemos orar uns pelos outros, devemos orar pelos nossos irmãos na fé. Os nossos irmãos na fé são aquelas pessoas que já aceitaram Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, como nós também aceitamos. Então, essas pessoas não podiam ir lá na cadeia para soltar Pedro, mas elas podiam orar por Pedro e elas decidiram fazer isso. Então, à noitinha, depois de um dia inteirinho de trabalho, elas decidiram ir para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Eles se reuniram lá para orar por Pedro. Olha o que o versículo de número 5 do capítulo 12 de Atos diz. Diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, a Bíblia diz que havia oração incessante. O que quer dizer essa palavra incessante? Quer dizer sem parar, sem desanimar. O povo de Deus, os cristãos, estavam orando por Pedro, sem parar, sem desanimar. Essa ordem de orar uns pelos outros, orar pelos cristãos, é uma ordem para vocês também, crianças, para mim e para vocês. Vocês podem orar por um amigo que talvez esteja doente, vocês podem orar pelo papai ou a mamãe do amigo que talvez precise de um trabalho para sustentar a família, pelos missionários fora e dentro do Brasil, pelos pastores, pela igreja. Vocês podem fazer como estes cristãos que estavam orando por Pedro. Mas enquanto eles oravam, como será que estava Pedro lá na prisão? A Bíblia diz que Pedro estava assim, dormindo tranquilamente, porque Pedro certamente sabia, que ele tinha um Deus poderoso que estava olhando, que estava guardando a vida dele. Então Pedro dormia e os guardas também dormiam. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, isso mesmo. De repente, a cela, a prisão onde Pedro estava, foi iluminada por uma luz do céu, uma luz celestial, e Deus enviou um anjo para ajudar Pedro. E esse anjo cutucou Pedro e chamou por Pedro. Pedro, Pedro, acorda, Pedro. Pedro, coloque a sua capa, calce as suas sandálias, vamos sair dessa prisão. Pedro, então, ouviu a voz do anjo, acordou e, de repente, aquelas correntes que prendiam as mãos de Pedro, se soltaram e as mãos de Pedro ficaram livres. Pedro vestiu a sua capa, calçou as suas sandálias, mas a Bíblia diz que Pedro achou que tudo aquilo fosse uma visão, fosse um sonho, mas mesmo assim ele saiu com o anjo daquela prisão. E sabe de uma coisa, crianças? Nenhum guarda acordou. Enquanto Pedro saía da prisão, eles passaram por outros sentinelas, por outros guardas, e nenhum deles acordou, porque Deus não permitiu. Quando eles chegaram no portão da cidade,
que era um portão de ferro. E agora, como eles iriam sair por aquele portão? Era um portão muito forte. Quem poderia abri-lo para que Pedro passasse? Deus realizou um outro milagre. Deus fez com que aquele portão se abrisse e Pedro e o anjo passaram por aquele portão. E aí eles então entraram por uma rua e quando eles começaram a caminhar por aquela rua, o anjo desapareceu e Pedro percebeu uma coisa. E eu quero ler para vocês na Bíblia o que Pedro descobriu, o que Pedro percebeu. Vamos lá, está no versículo de número 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Pedro percebeu que não era um sonho, que não era uma visão. Ele percebeu que Deus verdadeiramente, de verdade, havia enviado o seu anjo para ajudá-lo, para livrá-lo da prisão. Mas agora Pedro estava sozinho ali naquela rua. Ele não podia ficar lá. Era perigoso. Os guardas poderiam aparecer e prendê-lo novamente. Então Pedro decidiu ir para a casa de Maria, onde os cristãos estavam reunidos. Quando chegou lá na casa de Maria, ele bateu no portão, assim, vamos bater comigo, toque, 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 toque. Toque, 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 toque. E ele começou a chamar o mais alto que ele pôde. Ele não podia gritar, era perigoso. Então ele começou a chamar: Maria, Maria, João Marcos, por favor, abram o portão. E ele chamou, até que essa moça aqui, chamada Rode, que era uma empregada de Maria, escutou o barulho lá no portão. Então, ela foi ver quem era. Ela foi bem quietinha, porque poderia ser um soldado. Mas quando ela chegou lá, ela escutou Pedro chamando: Maria, Maria, João Marcos, sou eu, Pedro, abram o portão, por favor, deixem-me entrar. Gente, a Bíblia diz que Rode ficou tão feliz que ela se esqueceu de abrir o portão para Pedro. Ela deixou Pedro lá do lado de fora e ela foi correndo, bem correndo depressinha, e ela foi avisar Maria e os outros cristãos. E ela disse: Dona Maria, pessoal, Pedro está lá no portão, ele está chamando por vocês. Eles pensaram que Rode estava louca. Eles disseram: Rode, você está louca, Rode? Você está maluca? Não pode ser Pedro. Pedro está na prisão, ele está preso. Mas Rode insistiu. Ela disse assim: não, é Pedro, eu vi, Pedro está no portão. Então, pessoal, eles correram lá para o portão, abriram-no e deixaram que Pedro entrasse. Eles deviam estar felizes demais. Eu acho que eles começaram a louvar a Deus, agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor ouviu a nossa oração e o Senhor livrou Pedro da prisão. Eles começaram a louvar a Deus e eles estavam tão animados que Pedro teve que dizer: calma, pessoal, eu preciso contar para vocês sobre como Deus me livrou da prisão. E Pedro contou para eles sobre a luz do céu que iluminou a prisão, sobre o anjo que o ajudou, sobre como o portão foi aberto por Deus milagrosamente, e aquele povo ficou maravilhado. Mas Pedro não podia continuar ali, era perigoso. Quando Herodes descobrisse que ele havia escapado da prisão, Herodes ia mandar os guardas atrás dele. Então Pedro foi para uma outra cidade. Ele também queria falar do amor de Jesus, ele queria falar do amor de Deus, ele queria contar sobre como ele tinha sido liberto da prisão. E aí, como vocês acham que Herodes ficou no outro dia, quando ele descobriu que Pedro havia escapado? A Bíblia diz que Herodes ficou irado,
muito bravo mesmo, mas não adiantava. Deus era e Deus é poderoso, e ele havia interferido e salvado Pedro daquela prisão. E o povo de Deus experimentou do amor e do poder do Senhor, que ouviu as suas orações. Vocês se lembram do nosso versículo? Orando em todo o tempo, com perseverança e súplica por todos os santos. Assim como aquele povo, nós também devemos fazer isso, orar por todos os santos, as pessoas que já têm Jesus como seu Salvador. Então eu quero convidar vocês agora a orar junto comigo. Vamos lá, crianças? Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor ouviu a oração dos cristãos, daquele povo, livrando Pedro da prisão. Muito obrigada, Senhor Deus, porque hoje o Senhor ouve as nossas orações. Abençoa cada criança que está em casa. Ajude-as a obedecer o que a tua palavra diz. Ajude-as a se lembrarem de orar umas pelas outras, de orar pelos cristãos. Ó Deus, eu agradeço e peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora, crianças, eu quero dizer para vocês, não se esqueçam de orar pelos cristãos, uns pelos outros. E eu vou me despedir de vocês, mas depois da minha despedida, nós ainda vamos cantar um cântico para louvar ao nosso Deus. Então, tchau, um grande abraço e até a próxima! Sei que Deus me ama e me compreende, minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende,